Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal UThermo e nesta parte da aula de número 1 nós vamos identificar qual é a variável misteriosa que controla o equilíbrio de fases quando eu tenho um sistema fechado, a temperatura e pressão constantes. Nós vamos desenvolver agora qual é o formalismo matemático para esse sistema, para a representação do equilíbrio de fases. Por isso, nós vamos utilizar duas ferramentas que você aprendeu no curso de Termodinâmica 1. Eu estou falando da primeira lei da termodinâmica e da segunda lei. A primeira lei, aquela que diz respeito à conservação da energia, ou seja, a energia nunca pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, e no caso da segunda lei da termodinâmica, aquela que está relacionada com a entropia, falando qual é a direcionalidade de um processo. Bem, nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Então, nós vamos considerar inicialmente que o sistema é um sistema fechado e, neste momento, nós vamos trabalhar apenas com uma substância pura. Vamos pensar que a gente tem um equilíbrio de fases, com duas fases conhecidas dentro desse sistema, e que nós já atingimos o equilíbrio térmico e o equilíbrio mecânico, ou seja, as temperaturas são iguais em ambas as fases, assim como a pressão. Nós vamos considerar que o único trabalho presente seja o trabalho PV e, desta maneira, a primeira lei da termodinâmica ela fica escrita da seguinte maneira. du é igual a dρ mais dρW. Lembre-se que o que nós vimos em termodinâmica 1 é que du, nesse caso, representa uma diferencial total. Tá? Então, U é uma variável de estado, por isso que a gente escreve com du. Nesse caso, calor e trabalho são variáveis de caminho. Então, elas dependem do caminho para que a gente possa determinar qual é a quantidade de trabalho envolvida ou qual a quantidade de calor transferido. Então, por isso que nós estamos escrevendo com dρ. Tá? Bem, nós vimos que o trabalho que é apresentado na primeira lei da termodinâmica é o trabalho do tipo PV. Então, a gente pode reescrever essa equação como dρ menos o trabalho PV. Tá? Então, menos dPV, menos o sinal conhecido do trabalho, tá? Sinal contrário. Bem, trazendo essa equação para esse slide, nós podemos fazer o seguinte. Como o sistema encontra-se em equilíbrio mecânico, não há gradiente de pressão, pois a pressão é uma constante. Se você observar aqui, o P ele está na derivada, mas sendo este P uma constante, tanto faz ele ficar aqui multiplicando o V, como eu passá-lo para cá, certo? Então, eu poderia, neste momento, também escrever a equação desta maneira. du, a variação infinitesimal da energia interna, é o dρ menos PdV. Observe que eu tenho derivadas totais aqui e aqui. Então, eu poderia unir essas duas informações do lado esquerdo da equação desta maneira. Transferindo o termo menos PdV para o lado esquerdo, eu tenho du mais PdV, e aí eu poderia escrever este termo aqui da seguinte maneira também. Usando a propriedade do cálculo, a derivada da soma. Então, eu tenho d de u mais pv. Observe agora que esse conjunto de variáveis que aparece aqui já é conhecido por você do curso de Termodinâmica 1 e u mais pv é a definição da entalpia. Então, a primeira lei da termodinâmica consegue nos levar até a equação de número 5, onde o dH é igual ao dρ. Tá? Agora, o que nós vamos fazer é utilizar a segunda lei da termodinâmica. Na segunda lei, a gente sabe que a variação da entropia
ela pode ser maior ou igual que o dρQ em função da temperatura. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você que está assistindo esse vídeo, você sabe por que essa equação de número 6 ela pode ser escrita com essa igualdade e essa desigualdade? Se você souber, pausa o vídeo aqui e deixa nos comentários que eu quero ver a sua percepção com relação à segunda lei da termodinâmica. Bem, se nós utilizarmos a equação de número 6 e plugarmos a informação que a gente tinha da equação de número 5, o que a gente tinha visto na equação de número 5 era que dH é igual a dρQ. Esse dρQ que aparece aqui na equação de número 7 é o mesmo aqui da equação de número 6. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar este t que estava aqui no denominador, passando ele para o outro lado, então eu vou ter TdS. Observe que a multiplicação de TdS tem que ser maior ou igual a dρQ. Então, quando eu transfiro essa informação para a equação de número 7, a boca do sinal precisa estar voltada para aquilo que é maior, ou seja, a multiplicação de TdS. Eu posso eliminar esse dρQ e ficar com a seguinte informação: dH é menor ou igual a TdS. E ainda eu posso transferir esse TdS para o outro lado, como estou apresentando aqui na equação de número 8. Se eu utilizar a propriedade do cálculo, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira: dH menos Ts, e aí surge um novo conjunto de variáveis que eu espero que você consiga reconhecer do seu curso de Termodinâmica 1. Este conjunto H menos Ts é a definição da energia de Gibbs. Por isso, nós chegamos nesta parte da aula na seguinte informação: a variável que controla o equilíbrio de fases de um sistema a T e P constantes é a energia de Gibbs. E ela nos traz a seguinte informação: se eu analisar como que a energia de Gibbs varia nesse sistema quando essas duas variáveis T e P estão fixas, perceba que essa derivada ela deve ser menor que zero ou igual a zero. Desta maneira, podemos tirar as seguintes observações. A equação de número 10 nos diz que para um processo espontâneo, ou seja, quando as fases estão espontaneamente em equilíbrio, a energia de Gibbs desse sistema, quando a pressão e a temperatura são constantes, ela sempre irá diminuir ou vai permanecer constante. Nunca a energia de Gibbs aumenta. Então, um detalhe aqui fundamental para essa aula é que nós vamos buscar o equilíbrio de fases sempre olhando para os valores da energia de Gibbs. Se a gente encontrar situações onde essa energia de Gibbs está diminuindo, refere-se que esse sistema está buscando uma nova condição de equilíbrio. Quando nós analisarmos o sistema e ele tiver no menor valor possível da energia de Gibbs, lá estará o equilíbrio de fases. Outra informação importante é que sempre o sistema tenderá a minimizar a energia de Gibbs. E é aí que está o ponto de interesse para nós, como engenheiros do processo. Para nós conseguirmos separar misturas, nós vamos ter que identificar, dada uma temperatura e uma pressão, essa condição onde a energia de Gibbs é mínima e aí as fases se estabelecem. O equilíbrio é o estado em que as propriedades do sistema não se alteram. Portanto, o equilíbrio ocorre sempre no mínimo da energia de Gibbs. Bem, uma vez que descobrimos que a energia de Gibbs é a propriedade misteriosa da qual falávamos no primeiro vídeo da aula de número 1, nós vamos seguir com a nossa ideia de abordagem do problema de equilíbrio de fases, analisando agora o equilíbrio de fases para uma substância pura. Então, nós vamos começar esta parte das deduções tratando daquilo que nós estabelecemos na primeira aula. Nós vamos considerar a análise para um sistema que está a temperatura constante, a pressão constante
e esse sistema contém apenas uma espécie I. E veja que essa espécie I ela está presente tanto na fase alfa quanto na fase beta. Então, nesse momento, nós vamos utilizar o que nós já definimos na primeira parte desta aula e nós vamos contabilizar a energia de Gibbs desse sistema. Perceba que a energia de Gibbs total desse sistema, ou seja, o G maiúsculo, ela é contabilizada como as quantidades de energia de Gibbs molar presentes em cada uma das fases. Então é por isso que essa equação de número 11 ela está escrita dessa maneira. Então eu tenho o número de mols da espécie I na fase alfa vezes a energia de Gibbs molar de I nessa fase. Observe que essa multiplicação vai dar unidade de energia de Gibbs total, certo? E, no caso, para a espécie I na fase beta, eu tenho o número de mols de I na fase beta vezes o G de I, o G molar, na fase beta. Então, contabilizando o quanto eu tenho da energia de Gibbs na fase alfa e na fase beta, eu tenho o G total, como escrito na equação de número 11. A gente viu também que a variação da energia de Gibbs, quando a gente mantém fixas T e P, ela só pode ser negativa ou igual a zero. Então, o que a gente vai fazer é plugar essa equação de número 11 nessa definição da seguinte maneira. Então, eu vou aplicar a derivada em G, e aí eu tenho a derivada desta função. Perceba aqui que eu tenho um produto aqui, outro produto aqui, então a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Para a gente abrir essa equação de número 12, nós temos aqui ó, NI dGi mais GI dNi, certo? Fiz a regra da cadeia para o primeiro termo, vou fazer a regra da cadeia para o segundo, NI dGi mais GI dNi. Nós podemos observar que, aplicando a desigualdade à equação de número 10, toda essa soma, ou seja, toda essa soma, ela só pode ser menor ou igual a zero. Outra informação importante é que, quando a gente estabelecer o equilíbrio de fases, nenhuma propriedade termodinâmica da fase alfa ou da fase beta irá se alterar. Então, enquanto houver transferência de massa entre as espécies, é possível que as propriedades variem. Mas quando o equilíbrio é estabelecido, todas essas variáveis mantêm-se constantes. Então, nesse caso, duas propriedades independentes fixam o estado de cada uma das fases da substância pura I. Assim, a uma determinada T e P, os valores de G de I de alfa e G de I de beta são constantes. Logo, se nós olharmos de novo a equação de número 14, os termos de derivada de dGi, eles devem ser cancelados, tá? Porque essas propriedades não vão variar no equilíbrio de fases. E aí nós temos a equação de número 15 reduzida a esses dois termos, G de I de alfa, dNi de alfa, mais G de I de beta, dNi de beta. Uma informação importante que foi passada a você na primeira parte da aula de número 1 é que, quando nós estabelecemos o equilíbrio de fases, as moléculas elas ainda estão livres para ir de uma fase para outra. Mas o que a gente observa é que no equilíbrio a taxa das que vão é igual às taxas das que vêm, certo? Então eu poderia reescrever essa ideia olhando para a equação de número 15, uma vez que aqui eu estou falando da variação do número de mols de I na fase alfa e a variação do número de mols de I na fase beta. Se nós observarmos esses dois valores, nós teríamos que no equilíbrio a taxa do que vai ser o inverso da que vem, certo? Então, para esse caso, eu teria que observar que se eu tiver um aumento do dNi de alfa, esse aumento
corresponde ao decréscimo do DNI de beta. E aí, aplicando esse conceito da equação de número 16 à equação, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. G de I de beta menos G de I de alfa, multiplicado por DNI de beta, isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. E aí, nós caímos no seguinte dilema. Aqui, para nós resolvermos essa inequação, lembre-se que a gente tem dois termos, né? A gente tem este parênteses multiplicando esta informação aqui. Para que essa multiplicação resulte em zero, ou o termo dos parênteses ele é zero, ou o DNI de beta tem que ser zero. Né? Como a gente viu no cálculo, multiplicação de duas variáveis a vezes b igual a zero, ou a é zero ou b é zero. E aí fica a pergunta, existe uma condição entre essas duas equações que aparecem na sua tela que mantém o equilíbrio de fases e a outra que vai quebrar a condição do equilíbrio de fases? Se você observar, dessas equações, aquela que não pode ser verdadeira é o DNI de beta ser menor ou igual a zero. Aí você fala, mas por que não? Porque se ele for igual a zero, eu estou fixando o número de mols de I na fase beta. Então é como se eu estivesse impedindo essas moléculas de saírem dessa fase beta. Ela teria um número de mols constante, e no equilíbrio de fases, isso não é observado a nível molecular. Então, se o DNI de beta ele não pode ser zero, consequentemente, o termo entre parênteses é zero. E aí a gente chega na seguinte conclusão. Então, o resultado dessa equação mostra que ou o GI de beta tem que ser menor que o G de I de alfa, ou a gente vai encontrar aí o resultado da igualdade que o G de I de beta é igual ao G de I de alfa. E aí nós temos a seguinte explicação. Quando o sistema ainda não encontrou o equilíbrio de fases, a energia de Gibbs molar da espécie I em alfa e beta provavelmente terão valores distintos. Nesse caso, o G de I de beta vai ser menor que o G de I de alfa. Isso indica que ainda está ocorrendo transferência de massa entre essa espécie I nas duas fases. Então, pode ser que o equilíbrio nessa condição ainda não foi observado, porque massa está fluindo de uma fase para a outra. Contudo, quando nós tivermos o sistema na mesma temperatura e na mesma pressão, a gente vai observar que a energia de Gibbs molar da espécie I precisa ser igual em ambas as fases. Essa é a condição do equilíbrio de fases. Então, nós precisamos atualizar uma informação que foi apresentada a você na primeira parte da aula de número 1. E aí nós retornamos a esse slide. Quando nós considerarmos um sistema que está a temperatura fixa, pressão fixa, ou seja, quando a gente tem o equilíbrio térmico estabelecido, o equilíbrio mecânico estabelecido, a variável que vai controlar o equilíbrio de fases e que vai nos garantir que o sistema realmente atingiu o equilíbrio de fases é a energia de Gibbs molar da espécie I. Então, quando esse sistema estiver em equilíbrio de fases, a energia de Gibbs de I na fase alfa deve ser igual à energia de Gibbs de I na fase beta. Por isso, eu quero que você reflita aqui comigo num caso trivial que acontece na sua casa. Quando você olha para um copo com água e gelo, como aparece agora na sua tela, perceba que se nós mantivermos temperatura fixa, pressão fixa, então vamos dizer que a temperatura seja 0 graus Celsius e a pressão seja 1 bar, para que esse sistema atinja o equilíbrio de fases, vamos considerar que ele é fechado, então a gente vai considerar
só esta região aqui, tá? Do sistema. Vamos pensar aqui como se estivesse fechado. Então, por que água líquida e água na forma de sólido, na forma de gelo, coexistem nessa condição de TIP? Bem, primeiro, porque as temperaturas são iguais, tanto na água líquida quanto no gelo. Segundo, porque as pressões também são iguais. E terceiro, porque a energia de Gibbs molar da água líquida ela tem que ser igual à energia de Gibbs molar da água sólida, da água no gelo. Então, hoje nós concluímos esta aula dizendo que para o equilíbrio de fases de substâncias puras, o Gzinho de I, a energia de Gibbs molar, é quem comanda o equilíbrio de fases. Além disso, nós percebemos que quem comanda o processo do equilíbrio de fases de uma maneira geral é a energia de Gibbs, e a gente viu que sempre para um sistema que está buscando chegar em equilíbrio de fases, a energia de Gibbs total ela vai passar por uma diminuição, chegando a um mínimo do seu valor. Quando a gente tiver o mínimo desse valor, a gente encontra a condição do equilíbrio de fases. Bem, eu espero que você tenha entendido esse conceito. Se você não conseguiu compreender alguma parte dessa explicação ou ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que a equipe do U-Thermo vai te ajudar. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu joinha e se você não for inscrito no canal, clicar no botão inscrever-se. Até a próxima aula.